Você já teve aquela sensação de entrar em um cômodo e, de repente, esquecer completamente o que ia fazer? Ou começar uma frase, e no meio dela simplesmente perder o fio da conversa? Agora imagine isso acontecendo todos os dias, várias vezes ao dia, sem aviso, sem lógica, e sendo julgado como se fosse exagero ou preguiça. Se isso já aconteceu com você, respire fundo, porque hoje vamos falar sobre algo que quase ninguém entende: o fibrofog, a névoa mental que acompanha a fibromialgia e que rouba memória, foco e clareza. E mesmo que você não tenha fibromialgia, fique aqui comigo. Este vídeo é importante para você que convive com alguém que sofre dessa condição, porque o que vou te contar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga essa pessoa. Antes de continuarmos, aproveita e já curte este vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você ou alguém que você ama já passou por momentos de esquecimento inexplicáveis. Isso ajuda demais outras pessoas que estão vivendo isso em silêncio. Agora, respire fundo. Porque o que você vai descobrir hoje ninguém te explicou antes, e pode finalmente dar nome àquilo que você sente, mas nunca soube como descrever. Vamos começar. Se existe uma parte da fibromialgia que confunde até quem convive com ela todos os dias, é o tal do fibrofog, a famosa névoa mental. Mas o que isso realmente significa? Para entender, imagine por um instante que sua mente é como uma janela de vidro limpa. Você vê tudo com clareza, consegue organizar seus pensamentos, lembrar de compromissos, manter uma conversa, decidir o que fazer primeiro e seguir com o dia. Agora imagine essa janela começando a embaçar, devagar, depois de repente muito rápido. E quanto mais você tenta limpar, mais borrado fica. Essa é a sensação do fibrofog. Não é apenas uma distração passageira. Não é apenas cansaço. E definitivamente não é preguiça. É um sintoma real, profundo e que mexe com a forma como o cérebro processa informações. A pessoa que vive isso tem lapsos de memória que parecem pequenos para os outros, mas que são gigantes dentro da rotina. Esquecer onde colocou a chave. Esquecer o que ia dizer. Começar uma tarefa simples, e no meio, não lembrar qual era o próximo passo. Às vezes, esquecer até algo que aconteceu no mesmo dia. E não é só isso. Existe também a dificuldade de foco. É como tentar prestar atenção em algo enquanto alguém mexe o dial de uma rádio antiga, deixando o som falhar, entrar chiado, desaparecer por segundos. A mente tenta se agarrar ao que está acontecendo, mas escorrega, como se estivesse sempre um passo atrás. Ler 2 linhas e esquecer o que acabou de ler. Assistir a algo e não assimilar. Não conseguir manter a atenção, mesmo em coisas simples. Outro sintoma é a confusão mental. Não aquela confusão leve que você sente quando dorme mal uma noite. É uma sensação de desorganização interna, como se os pensamentos se embaralhassem antes mesmo de se formar. Como tentar montar um quebra-cabeça em que as peças ficam mudando de lugar. E talvez uma das sensações mais difíceis de explicar, parecer que está fora do ar. Como se o mundo estivesse acontecendo a um ritmo e você estivesse em outro. Não é estar distraído, é estar desconectado, mesmo tentando ao máximo participar. É como se existisse um atraso entre o que acontece ao redor e o que seu cérebro consegue processar. A parte mais injusta, para quem vê de fora, tudo isso parece apenas esquecimento comum, uma falta de atenção, uma distraçãozinha. Só que qualquer pessoa já passou por momentos assim, mas a diferença é que, na fibromialgia, isso acontece o tempo todo. Não é um dia ruim. Não é algo pontual. É constante.
É repetitivo. É cansativo de um jeito que esgota a mente e o emocional. E é muito importante deixar isso claro. Não é falta de esforço. Aliás, quem vive isso normalmente se esforça mais do que qualquer pessoa imagina. Porque tenta compensar o tempo inteiro. Tenta lembrar. Tenta se organizar. Tenta parecer normal. Tenta esconder. Tenta não decepcionar. Tenta acompanhar. E cada tentativa exige uma energia absurda. Por isso, quando alguém diz "Nossa, você vive esquecendo as coisas", a pessoa com fibromialgia sente algo muito mais profundo do que um simples comentário. É como ser responsabilizada por algo que ela não controla e que já causa sofrimento suficiente. Se você nunca viveu algo assim, talvez a melhor comparação seja esta. Imagine quando você está exausto, depois de uma noite inteira sem dormir. Sua mente fica lenta, seus pensamentos ficam pesados, e você esquece pequenas coisas. Agora imagine essa sensação, mesmo dormindo, mesmo descansando, mesmo tentando fazer tudo certo. Todos os dias. É isso que chamamos de fibrofog. Uma névoa invisível, silenciosa, que embaralha tudo por dentro. E que, aos olhos dos outros, simplesmente não existe. Mas existe. E quem vive sabe o quanto isso pesa. E entender isso é o primeiro passo para enxergar a fibromialgia com mais empatia e menos julgamento. Vamos aprofundar ainda mais. O fibrofog não aparece só nos exames, nos artigos médicos ou nos termos técnicos. Ele aparece, principalmente, na vida real, nos detalhes que ninguém vê, nas pequenas quedas de energia que se acumulam até virarem um peso enorme. Quem convive com isso sabe que a névoa mental não afeta apenas a memória ou o foco. Ela afeta a rotina inteira. No trabalho, por exemplo, uma tarefa simples pode virar um verdadeiro desafio. Coisas que antes eram automáticas, como organizar uma planilha, responder e-mails ou seguir instruções, de repente exigem muito mais concentração. E mesmo com esforço, a mente parece perder o caminho no meio do trajeto. A pessoa lê uma orientação e precisa reler. Começa a digitar algo e perde a linha do pensamento. E isso não acontece porque ela é desorganizada, mas porque o cérebro está sobrecarregado antes mesmo do dia começar. É como trabalhar com a tela do computador constantemente travando. Você tenta, mas nada flui como deveria. Nos estudos, o impacto é ainda mais frustrante. Estudar exige foco, assimilação e memória, 3 funções diretamente atingidas pelo fibrofog. Ler um capítulo pode levar o triplo do tempo. Memorizar um conteúdo pode parecer impossível. Não porque a pessoa não quer, mas porque a mente simplesmente não segura as informações como antes. E para quem sempre foi bom aluno, isso machuca. Machuca a autoestima. Machuca a confiança. Machuca a sensação de competência. Dentro de casa, a névoa se manifesta nos detalhes que passam despercebidos para os outros. Esquecer uma panela no fogo. Esquecer uma roupa na máquina. Ir ao quarto buscar algo e voltar de mãos vazias, sem lembrar o que era. Deixar coisas pela metade porque o cérebro simplesmente não consegue completar o ciclo. Para quem vê de fora, parece um simples descuido. Para quem vive isso, é como estar constantemente lutando contra uma mente que desliga sem aviso. E nos relacionamentos, o impacto é emocional. Perder o fio da conversa. Trocar palavras. Esquecer de responder mensagens. Precisar que algo seja explicado mais de uma vez. Tudo isso pode gerar interpretações erradas.
Você não presta atenção em mim. Você nunca me escuta. Você vive no mundo da lua. Mas a verdade é que a pessoa está lutando em silêncio para acompanhar, para participar, para estar presente. O problema não é falta de interesse, é falta de energia mental. E talvez a parte mais difícil seja esta: pequenas tarefas viram montanhas. Ir ao mercado, organizar uma gaveta, pagar contas, responder mensagens simples. Tudo parece pesado. Tudo exige esforço redobrado. Tudo cansa. E, quando somado à dor física da fibromialgia, fica ainda mais difícil. Se você convive com alguém que passa por isso, saiba, não é drama, não é exagero, não é descuido. É real. É constante. É invisível. E quando você entende isso, você se torna parte do alívio, não do peso. Uma das partes mais dolorosas da fibromialgia e do fibrofog não é física. É emocional. É o conflito diário entre o que a pessoa sente por dentro e aquilo que o mundo consegue enxergar por fora. Porque a grande verdade é a seguinte: quase ninguém entende uma dor que não pode ser vista. Por fora, muitas vezes, a pessoa parece normal. Ela sorri, conversa, trabalha, tenta manter a rotina. E justamente por isso, muita gente conclui que não deve ser tão grave assim. A ausência de curativo, de gesso, de febre, de algo visível, cria uma falsa ideia de que tudo está bem. Mas por dentro, a realidade é outra. Existe exaustão, confusão mental, dor constante e uma luta diária para acompanhar o ritmo do mundo. Esse contraste cria um sofrimento enorme. Porque enquanto a pessoa faz um esforço gigantesco para parecer funcional, o mundo responde com cobrança e julgamento. Ela tenta se concentrar, mas o fibrofog embaralha tudo. Ela tenta lembrar, mas a mente falha no momento mais simples. Ela tenta ser produtiva, mas o corpo e o cérebro parecem andar em direções opostas. E é exatamente nesse ponto que nasce um tipo de dor que muitos não reconhecem: a dor emocional da incompreensão. Quando alguém diz, mas você nem parece doente, a frase pode parecer um elogio, mas na verdade é como uma facada emocional. Porque o que a pessoa escuta é: se eu não vejo, então não é real. Você está exagerando. Você está inventando desculpas. E isso pesa. Pesa porque deslegitima o esforço diário. Pesa porque transforma sintomas reais em supostos defeitos de caráter. Pesa porque faz a pessoa duvidar de si mesma, se culpar e se sentir insuficiente. A diferença entre você parece bem e você está bem é enorme. Você parece bem fala do que os olhos conseguem enxergar. Você está bem fala da verdade interior. E essa, muitas vezes, ninguém pergunta. E pior, quando alguém está passando por crises fortes de fibrofog, existe um medo silencioso que poucas pessoas admitem: o medo de parecer incompetente. Medo de decepcionar no trabalho. Medo de irritar o parceiro. Medo de ser um peso para a família. Medo de ser mal interpretado. Esse medo faz muitos esconderem o que estão vivendo. E esconder só aumenta a solidão. Porque não é fácil admitir que sua mente falha sem aviso. Não é fácil pedir paciência quando todo mundo está apressado. Não é fácil explicar algo que nem você entende completamente. Mas o que realmente machuca não é o sintoma, é o julgamento. É a maneira como os outros tratam a dor invisível como se fosse escolha. É a frieza de você esquece de tudo dito em tom de crítica. É o olhar impaciente. É o suspiro de irritação.
É a comparação injusta com pessoas saudáveis. Se você vive isso, saiba, você não é fraco, você não é preguiçoso, você não está inventando. E se você convive com alguém que passa por isso, lembre-se, um pouco de empatia pode ser o que salva o dia daquela pessoa. Porque a dor invisível é real, e o acolhimento também pode ser. Se existe algo capaz de piorar drasticamente o fibro-fog, é o julgamento. Não o julgamento clínico, não o diagnóstico, mas o julgamento das pessoas. Aquelas frases ditas sem pensar, os olhares de impaciência, as cobranças disfarçadas de preocupação. Tudo isso cria um tipo de estresse que se infiltra na mente e amplifica a névoa mental de uma forma devastadora. A verdade é esta: o cérebro não funciona bem sob pressão emocional, e quem tem fibromialgia vive sob pressão o tempo todo. Basta alguém dizer: você está esquecendo demais, presta atenção, mas isso é óbvio, para que a mente trave ainda mais. Porque essas frases não apenas apontam um sintoma, elas colocam a pessoa no centro de uma cobrança injusta. E o medo de errar piora justamente aquilo que ela tenta evitar. O estresse faz o corpo entrar em estado de alerta. O estado de alerta aumenta a fadiga. A fadiga alimenta o fibro-fog. E o fibro-fog aumenta o estresse. É um ciclo que se realimenta, desgastando emocionalmente e mentalmente. E aí entra uma parte muito delicada: a culpa. A pessoa com fibromialgia não se culpa porque quer. Ela se culpa porque vive tentando compensar o que o corpo e a mente não entregam. Se esforça para lembrar de tudo. Se força a fazer o que dói. Se obriga a acompanhar conversas quando a mente está longe. Tenta não interromper, não esquecer, não atrapalhar. E mesmo assim, às vezes falha. Falha porque o sintoma é real, não porque ela não tenta. E toda vez que alguém reage com irritação, a pessoa absorve isso como se fosse responsabilidade dela, como se tivesse controle sobre o que está acontecendo dentro do seu cérebro. Essa culpa silenciosa é um peso enorme. É o peso de sentir que está sempre devendo, sempre pedindo desculpas, sempre frustrando alguém, sempre um passo atrás. E esse peso emocional, somado ao estresse constante, sufoca ainda mais a clareza mental. Mas existe algo muito poderoso capaz de transformar essa experiência: a validação emocional. Quando alguém diz: eu sei que você está tentando. Eu imagino como deve ser difícil. Eu estou aqui. O alívio é imediato. A tensão diminui. A respiração acalma. O cérebro sai do estado de alerta. E, aos poucos, a névoa mental fica menos espessa. Ser validado não tira o fibro-fog, mas tira o peso de carregar ele sozinho. Ser compreendido não cura a fibromialgia, mas cura uma parte da solidão que ela provoca. E quando a mente não se sente julgada, ela funciona um pouco melhor. Por isso, para quem convive com alguém que enfrenta a fibromialgia, lembre-se: às vezes, a melhor ajuda não é um conselho, nem uma solução, nem uma cobrança. É uma frase simples. Um olhar de paciência. Um gesto de compreensão. É dizer: eu acredito em você. E para quem vive isso todos os dias, lembre: o julgamento dos outros não define sua força. Você está lutando uma batalha que poucos enxergam, e ainda assim continua. Quando falamos sobre fibro-fog, parece que tudo está acontecendo na cabeça da pessoa, mas não no sentido psicológico, e sim no sentido literal. O cérebro de quem tem fibromialgia funciona de um jeito diferente, e isso não é opinião, é algo que vários estudos já mostraram. Mas calma,
nada de termos difíceis. Vamos explicar de forma simples, direta e fácil de visualizar. A primeira coisa importante é entender o hiperestímulo nervoso. Pense nos nervos como fios elétricos que levam informações ao cérebro. Em pessoas com fibromialgia, esses fios ficam hipersensíveis, como alarmes que disparam por qualquer coisa. O corpo sente mais. A mente processa mais. E qualquer estímulo, dor, barulho, luz, emoção, estresse, chega como se estivesse no volume máximo. Isso deixa o cérebro sobrecarregado o tempo inteiro. Ele não descansa, não desliga, não reduz a intensidade. É como se estivesse sempre no modo alerta, mesmo quando a pessoa só queria relaxar 5 minutos. Outro ponto é o processamento alterado da dor. O cérebro de quem tem fibromialgia interpreta sinais normais como se fossem ameaças. É como se o sistema interno de defesa tivesse perdido o filtro. Um toque leve pode parecer pressão. Um incômodo pode parecer dor. Um desconforto pode virar uma crise. E isso não acontece porque a pessoa é sensível demais. Acontece porque o cérebro está lendo as informações de forma mais intensa do que deveria. Agora imagine viver dia após dia com esse nível de estímulo exagerado. O resultado: fadiga cognitiva. A mente cansa. Cansa de tentar se defender. Cansa de tentar acompanhar. Cansa de lidar com estímulos que não param. Essa fadiga é como tentar usar um celular que está com apenas 5% de bateria o tempo todo. Ele até funciona, mas lento, travado, e qualquer coisa mais faz tudo parar. É assim que o fibro-fog aparece, quando a energia mental acaba. A pessoa sabe o que precisa fazer, mas o cérebro não responde na mesma velocidade. Sabe o que quer falar, mas as palavras não vêm. Sabe que precisa focar, mas a mente desliza. E é importante entender, isso não é frescura, não é psicológico, não é falta de força. É simplesmente um cérebro exausto, hiperestimulado e lutando para funcionar em um ambiente interno que não dá trégua. Quando você entende isso, fica mais fácil ter compaixão, seja com quem você ama, seja consigo mesmo. Porque o fibro-fog não é falha. É consequência. É fisiológico. E é real. Explicar o fibro-fog para alguém que nunca viveu isso é um desafio enorme. Não porque a pessoa não quer entender, mas porque é difícil imaginar algo que não se consegue ver. Por isso, usar metáforas, analogias e exemplos reais se torna a forma mais fácil e menos estressante de comunicar o que está acontecendo. Uma das melhores metáforas é esta. Sabe quando o computador trava porque tem muita coisa aberta ao mesmo tempo? O fibro-fog é isso acontecendo dentro da minha cabeça. As pessoas entendem, porque todo mundo já passou por isso. A diferença é que, na fibromialgia, esse travamento acontece sem aviso, mesmo quando não há nada pesado acontecendo. Outra analogia poderosa é como se meu cérebro funcionasse com a tela embaçada. Eu consigo ver, mas tudo fica mais difícil de organizar. Isso ajuda a pessoa a visualizar a sensação de confusão e lentidão mental, sem que você precise entrar em explicações complexas. Você também pode usar exemplos do dia a dia, porque eles tornam tudo mais real. Às vezes eu sei o que quero falar, mas as palavras desaparecem. Começo uma tarefa simples, e do nada, esqueço o próximo passo. Eu lembro de algo de manhã e já esqueci à tarde, não porque não me importo, mas porque o meu cérebro realmente falha. Esses exemplos trazem humanidade à conversa. Eles mostram esforço, não fraqueza.
E é igualmente importante saber o que não dizer. Não tente convencer alguém dizendo procura no Google, é assim mesmo ou todo mundo esquece. Isso só piora a incompreensão. Também não vale a pena entrar em longas explicações médicas, não porque você não saiba, mas porque isso só gera mais debates e dúvidas desnecessárias. O caminho é outro, simples, direto e humano. E quando for conversar, lembre-se, a forma importa tanto quanto o conteúdo. Evite explicar o Fibro Fog em momentos de briga, quando você está cansado demais ou quando a outra pessoa está estressada. Nessas situações, ninguém escuta de verdade. Prefira algo como: posso te explicar o que acontece comigo, para você entender melhor. Isso abre a porta para uma conversa sem defesa, sem confronto e sem desgaste. Durante a explicação, mantenha o foco na sua experiência, não na opinião da outra pessoa. Fale com calma, usando frases curtas, como: eu não escolho isso. Eu não faço por descuido. Eu não estou te ignorando. É o meu cérebro que falha, não eu. E uma dica poderosa: agradeça quem tenta entender. Às vezes, um simples obrigado por me ouvir cria empatia e aproxima em vez de afastar. Isso também mostra que você não quer um debate, quer compreensão. Lembre-se, você não precisa convencer todo mundo. Seu objetivo não é provar nada. É comunicar para aliviar o peso, não para carregar mais. Explique de forma leve. Fale apenas o necessário. E, acima de tudo, proteja sua paz. Porque a sua energia mental é valiosa, e quem realmente se importa vai querer entender. Viver com Fibro Fog já é difícil por si só. Mas viver com Fibro Fog e com o julgamento das pessoas ao redor pode ser devastador. É por isso que uma parte essencial desse processo é aprender a se proteger emocionalmente, fortalecer sua autoestima, reconhecer o que vale a pena ouvir e, principalmente, preservar sua paz. Vamos começar por algo fundamental: a sua autoestima. Ela não pode depender da compreensão dos outros, porque muitas pessoas nunca vão entender totalmente o que você vive. E não porque não se importam, mas porque simplesmente não conseguem imaginar. A autoestima nasce quando você reconhece o seu próprio esforço. Quando você para de se culpar pelas falhas do seu corpo. Quando você entende que não é falta de força, não é falta de vontade, não é preguiça. Você está fazendo o melhor que pode com um corpo que exige mais de você do que dos outros. Uma boa forma de fortalecer isso é repetir para si mesmo: eu não sou o meu sintoma. Eu estou tentando. Eu mereço respeito. Essas frases parecem simples, mas reprogramam aos poucos a forma como você se enxerga. Outra habilidade essencial é identificar comentários que não merecem resposta. Algumas pessoas falam sem pensar. Outras falam a partir de ignorância. E algumas falam porque estão presas às próprias dores e frustrações. E você não precisa carregar isso. Comentários como todo mundo esquece, isso é coisa da sua cabeça, você está exagerando, é só se organizar melhor não merecem sua energia. Nem toda frase precisa de explicação. Nem todo julgamento merece defesa. Aprender a deixar certas palavras passarem é libertador. Mas existe algo ainda mais importante: saber quando se afastar para proteger sua saúde mental. Se uma pessoa repetidamente desrespeita seu limite, ridiculariza seus sintomas ou te diminui, esse vínculo se torna tóxico para sua mente. E você não precisa permanecer onde você não é acolhido. Se afastar não é fraqueza. É autocuidado. É honra.
É dizer para si mesmo: minha paz vale mais. E aqui vai uma verdade que traz alívio imediato. Você não precisa convencer todo mundo. Aliás, tentar convencer todos é um caminho certo para o esgotamento. Algumas pessoas só acreditam no que enxergam. Outras só entendem quando vivem na pele. E outras, mesmo vendo, escolhem não compreender. O seu papel não é provar nada. Não é ser didático o tempo todo. Não é ser porta-voz da fibromialgia para cada pessoa que cruza seu caminho. Seu papel é viver. Cuidar de si. Estar ao lado de quem respeita, quem acolhe, quem escuta. Lembre-se, a incompreensão dos outros não diminui a sua dor, mas a maneira como você reage pode diminuir o impacto que essa incompreensão tem sobre você. Quanto mais você se respeita, menos espaço o julgamento tem na sua vida. Quanto mais você se protege, mais leve a névoa fica. E quanto mais você escolhe a paz, mais força você descobre dentro de si. Conviver com o FibroFog não é apenas lidar com lapsos de memória aqui e ali. É enfrentar um cérebro que, muitas vezes, parece travar na hora errada, se apagar no meio de uma tarefa simples ou funcionar como se estivesse cheio de janelas abertas ao mesmo tempo. Por isso, mais do que força de vontade, você precisa de estratégias inteligentes, práticas e realistas, que respeitem seus limites e protejam sua mente da sobrecarga. A primeira ferramenta é algo simples, mas poderosa: organização sem complicação. Nada de planners enormes ou aplicativos complexos. Para quem convive com FibroFog, menos é mais. Anotações curtas, lembretes visuais, listas de 3 itens por vez. É melhor registrar tudo do que confiar em uma memória que, por causa da doença, falha sem aviso. Tenha um bloco de notas sempre por perto, físico ou no celular, e se permita consultar quantas vezes precisar. Isso não é fraqueza. É estratégia. Outra técnica que ajuda muito é trabalhar com o que eu chamo de foco em blocos curtos. O cérebro com fibromialgia se fatiga rápido, especialmente quando você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por isso, reduza o tamanho das tarefas. Em vez de pensar preciso limpar a casa, pense vou organizar apenas a mesa. No lugar de preciso responder tudo, diga vou responder 2 mensagens agora. Pequenas vitórias criam ritmo. E ritmo cria confiança. E tem algo essencial que muitas pessoas ignoram: o descanso ativo. Quando seu cérebro começa a ficar lento, confuso ou pesado, não insista. Pausas não são perda de tempo, são recalibrações. Isso pode ser respirar profundamente por 2 minutos, olhar para um ponto fixo, fechar os olhos, alongar o pescoço ou simplesmente ficar em silêncio. Essas microparadas ajudam a clarear a mente antes que ela entre em colapso. Outra grande aliada é a rotina de economia mental. Pense nisso como tratar seu cérebro como uma bateria que precisa ser preservada ao longo do dia. Isso significa evitar decisões desnecessárias, criar hábitos automáticos e dividir suas tarefas por níveis de energia. Atividades que exigem mais concentração devem ser feitas em momentos do dia em que sua mente funciona melhor, e você sabe exatamente quando isso acontece. Não lute contra seu relógio interno. Trabalhe com ele. E quando o FibroFog parece piorar, é muito provável que você esteja vivendo algum tipo de sobrecarga cognitiva. Às vezes é excesso de barulho, luz, informação, preocupações, cobranças ou até conversas longas. Identificar esses gatilhos é fundamental. Pergunte-se: o que está drenando minha mente agora? Assim você começa a entender seus limites e consegue agir antes de se esgotar.
E aqui vai uma técnica importante que também envolve a comunicação: aprender a explicar quando você precisa de pausas. Não precisa justificar demais, nem pedir desculpas o tempo todo. Uma frase simples basta. Minha mente está sobrecarregada agora. Preciso de um momento para reorganizar. Vou fazer uma pausa para poder continuar melhor. Falar isso não é preguiça, não é falta de educação e não é drama. É autocuidado. A verdade é que lidar com FibroFog no dia a dia não é sobre vencer a doença, mas sobre aprender a navegar por ela com inteligência. São pequenas práticas, repetidas com carinho e paciência, que transformam sua rotina e devolvem um pouco da clareza que a fibromialgia insiste em roubar. Quando você se equipa com estratégias certas, você não apenas sobrevive ao FibroFog, você recupera o controle da sua própria vida. Este capítulo é para você que convive, ama, trabalha ou compartilha a vida com alguém que tem fibromialgia. Talvez, muitas vezes, você olhe para essa pessoa e pense: mas ela parecia tão bem ontem, ou por que tarefas simples parecem tão difíceis? Ou talvez você até se sinta perdido, sem saber como ajudar. Se este é o seu caso, respire com calma. A verdade é simples: ninguém nasce sabendo lidar com uma doença invisível. E é por isso que sua presença, quando é leve, paciente e acolhedora, pode fazer uma diferença maior do que você imagina. A primeira coisa que você precisa entender é que fibromialgia não é frescura, não é preguiça e não é exagero. O FibroFog não é distração. Não é falta de foco. É um sintoma real, físico e profundamente incapacitante. Quem vive isso não escolhe esquecer. Não escolhe travar no meio de uma frase. Não escolhe perder o raciocínio. A mente simplesmente falha, e isso assusta. Por isso, uma das maiores formas de apoio que você pode oferecer é não minimizar o que a pessoa sente. Evite frases como: mas você nem parece doente. Todo mundo esquece as coisas. Se você se organizar melhor, melhora. Essas frases, mesmo sem intenção, machucam. Elas reforçam a sensação de incompetência, e isso piora a dor emocional. E, sim, piora também o FibroFog. Em vez disso, tente algo simples, mas poderoso: escute. Às vezes a pessoa não precisa de solução, nem de conselhos, muito menos de cobranças. Precisa só saber que não está sozinha. Eu entendo que está difícil vale mais do que qualquer remédio. Outra forma de apoio é respeitar o fato de que a energia da pessoa varia muito. Há dias em que ela vai conseguir fazer mais. E há dias em que mal conseguirá fazer o básico. Isso não é falta de esforço. Isso é a doença falando mais alto. Quando você compreende isso, a relação fica mais suave. A convivência fica mais leve. A pessoa sente segurança emocional, e isso reduz o estresse que, por sua vez, reduz os sintomas cognitivos. Algo essencial: não pressione. Pressionar para que a pessoa renda mais, pense mais rápido, seja mais produtiva ou responda imediatamente só gera ansiedade. E quando o cérebro entra em estado de ansiedade, o FibroFog se torna ainda mais forte. Por isso, sua paciência é literalmente terapêutica. E lembre-se, apoiar não significa carregar tudo sozinho. Significa caminhar junto. Às vezes ajudar é simplesmente organizar o ambiente para reduzir distrações. Outras vezes é mandar uma mensagem suave dizendo: respira. Está tudo bem. Vai no seu tempo. No fim das contas, convivendo com alguém que tem fibromialgia, você se torna parte do tratamento emocional dessa pessoa.
Não pela força, mas pela compreensão. Não pela cobrança, mas pela presença. Não pela pressa, mas pela paciência. E é essa paciência, silenciosa, constante e amorosa, que salva relações, fortalece vínculos e devolve esperança à pessoa que luta todos os dias contra uma doença invisível. Este capítulo é para você que ama, convive, trabalha ou compartilha a vida com alguém que tem fibromialgia. Talvez você já tenha se perguntado mais de uma vez: por que ela esquece tanto? Por que ele parece cansado mesmo depois de descansar? Será que é realmente tão difícil assim? Essas perguntas são comuns e não fazem de você uma pessoa ruim. Elas apenas mostram que a fibromialgia é uma doença que não dá pistas visíveis, o que torna tudo mais confuso para quem está de fora. Mas se você quer apoiar essa pessoa de verdade, de um jeito que faça diferença, aqui vai o que você precisa entender. O FibroFog não é distração. É uma limitação real. Quem sofre com FibroFog enfrenta momentos em que o cérebro simplesmente não responde como deveria. Não é falta de esforço. Não é falta de inteligência. Não é desorganização. É como se a mente desligasse por segundos ou minutos, sem aviso, e a pessoa ficasse perdida dentro dela mesma. Isso causa vergonha, medo, insegurança e uma sensação constante de estar falhando. E sabe o que piora ainda mais? A cobrança. Quando você diz: "Você acabou de me contar isso. Mas isso é tão simples, como você esqueceu?" Presta mais atenção. Essas frases atingem mais forte do que você imagina. Elas fazem a pessoa se sentir pequena, incapaz, burra, mesmo sabendo que não é. 2. O apoio emocional é tão importante quanto qualquer tratamento. Você não precisa resolver a doença. Não precisa ter respostas. Não precisa saber tudo sobre fibromialgia. Mas você pode ser o porto seguro. Quando você escuta sem pressa, sem julgamento e sem interromper, a pessoa sente alívio. Quando você pergunta: "Você quer ajuda ou só quer desabafar?", ela sente respeito. Quando você diz: "Eu acredito em você", ela sente força. Esse tipo de apoio não cura fibromialgia, mas cura muita dor emocional que vem junto com ela. 3. A energia da pessoa não é constante, e isso não é escolha. Um dos maiores desafios para quem convive com alguém que tem fibromialgia é entender a variação da energia. Hoje ela pode estar animada. Amanhã pode não conseguir levantar da cama. E isso pode mudar várias vezes ao longo do mesmo dia. Isso não significa falta de vontade. Não significa preguiça. Significa que o corpo e o cérebro estão lutando numa batalha interna que ninguém vê. Respeitar esse ritmo é uma das maiores demonstrações de amor. 4. Pressão só piora, e paciência ajuda mais do que você imagina. Muitas vezes, pressionar vem de uma boa intenção. Você quer ver a pessoa bem. Quer vê-la reagindo. Quer vê-la vivendo como antes. Mas a pressão aumenta o estresse, e o estresse alimenta diretamente o FibroFog. Ou seja, quanto mais cobrança, menos a pessoa consegue pensar com clareza. Por isso, quando você age com paciência, você literalmente melhora os sintomas. Você ajuda o cérebro dela a acalmar. E quando o cérebro acalma, tudo flui melhor. 5. Apoiar não significa carregar o mundo, significa caminhar junto. Você pode ajudar com pequenas atitudes. Reduzir distrações quando ela precisa se concentrar. Repetir informações com carinho, sem ironia. Manter a calma quando ela trava no meio de uma frase. Perguntar como pode facilitar o dia dela naquele momento. Não é sobre fazer tudo por ela. É sobre ser presença, não pressão. 6. A relação de vocês pode se fortalecer, mesmo dentro da doença.
Muitas pessoas relatam que, com compreensão, a relação se torna mais profunda. Por quê? Porque a doença revela o que é essencial: bondade, paciência, cuidado, empatia. A pessoa com fibromialgia não precisa de heróis. Precisa de alguém que não duvide dela. Alguém que fique, mesmo quando ela não está no seu melhor dia. Alguém que entenda que a luta dela é diária, e que o amor de quem está por perto é um dos maiores remédios. E talvez você não tenha percebido, mas, se você está lendo isso, é porque já se importa. E esse já é o primeiro passo para ser o apoio que ela tanto precisa. Se você chegou até aqui, respire fundo por um instante, porque isso já diz muito sobre você. Significa que está buscando respostas, compreensão, clareza. Significa que está tentando entender algo que é difícil até para quem vive na própria pele. O fibro fog, essa névoa mental silenciosa que esconde batalhas gigantes todos os dias. E a primeira coisa que quero que você leve deste vídeo é simples, poderosa e inegociável. Você não está sozinho. Nunca esteve. Mesmo quando o mundo não entende, mesmo quando as palavras somem, mesmo quando a memória falha, mesmo quando o cansaço bate mais forte do que tudo, existem milhares de pessoas passando pelas mesmas lutas silenciosas. E mais importante, existem pessoas que querem aprender, entender, apoiar e caminhar com você. O fibro fog não define quem você é. Ele não reduz sua inteligência, não apaga sua essência, não rouba o seu valor. Você continua sendo você, com sua força, sua coragem, seu jeito único de enfrentar os dias, mesmo quando eles parecem impossíveis. E se tem algo que você merece, é reconhecer o tamanho da sua luta. Porque muita gente desmoronaria se tivesse de carregar o que você carrega todos os dias. Mas você segue aqui. Segue tentando. Segue vivendo, mesmo que às vezes no limite. A verdade é que a fibromialgia não é uma jornada linear. Há dias bons, dias ruins, dias difíceis e dias que parecem intermináveis. Mas isso não torna você fraco. Torna você humano. Torna você resistente. Torna você alguém que continua mesmo quando o corpo e a mente pedem pausa. E falando em pausa, lembre-se sempre: descansar não é desistir. Pedir ajuda não é fraqueza. Dizer hoje não consigo não te diminui. Proteger sua energia é um ato de sobrevivência e de amor próprio. Se você convive com alguém que enfrenta o fibro fog, espero que este vídeo tenha aberto uma porta importante, a porta da compreensão. Porque ninguém pede para sentir confusão mental. Ninguém escolhe esquecer. Ninguém deseja viver com medo de falhar. O que essa pessoa precisa, acima de tudo, é de um pouco mais de paciência, carinho, respeito e segurança emocional. E se você é a pessoa que sofre com isso, quero que leve esta promessa com você. Você merece ser acreditado, respeitado e acolhido. A sua dor é real. O seu cansaço é real. Suas falhas de memória são reais. E nada disso diminui quem você é. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa convencer todo mundo. Você não precisa ser perfeito para ser amado, apoiado ou compreendido. E se este vídeo tocou você de alguma forma, se te trouxe clareza, conforto ou sensação de alívio, eu quero te pedir algo com coração aberto. Comente aqui embaixo o que mais falou com você. Sua experiência pode ajudar outra pessoa. Curta este vídeo. Isso ajuda a mensagem a chegar em mais gente que está sofrendo em silêncio. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que te abraçam, te informam e te fortalecem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender melhor o que você vive. Às vezes,
Uma simples explicação pode transformar uma relação inteira. Antes de encerrar, quero deixar uma última frase, simples, verdadeira e que eu espero que você carregue com você nos dias bons e nos dias difíceis. Você é maior do que o fibro fog. Ele pode atrasar seus passos, pode nublar seus pensamentos, pode dificultar sua rotina. Mas ele não determina o seu valor. Não retira sua dignidade. E não rouba sua capacidade de seguir em frente. Continue. No seu tempo. Do seu jeito. Com a sua força. E lembre-se sempre, você não está sozinho, nunca. Obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo.